Olá, eu sou a Emanuele, aluna do 4º período de Direito da Unisalles, e eu tô aqui para apresentar um projeto que eu fiz juntamente com as amigas Clara Souza, Raquel Ávila e Sara Fontana. Esse semestre nós escolhemos estudar sobre a identidade e a territorialidade dos povos indígenas capixabas, que vivem aldeados no município de Aracruz, no Espírito Santo. Atualmente são 9 aldeias, sendo 4 guaranis e 5 tupiniquins. Os guaranis vieram do sul do país na década de 60 e até hoje eles mantêm as suas características como língua, religião, artesanato e manifestações culturais. A trajetória dos tupiniquins foi traçada depois de uma análise genética feita por cientistas da Universidade de São Paulo. E foi possível concluir que eles têm a mesma genética dos povos que povoavam o litoral brasileiro na época da chegada dos portugueses ao Brasil. Ou seja, o seu DNA é 51% nativo americano, 26% europeu e 22% africano. Não há nos tupiniquins capixabas miscigenação com outras etnias. Esse projeto se deu pois os povos indígenas desde sempre lidam com um desrespeito sistemático aos seus territórios nativos, que mesmo quando são demarcados, são invadidos por latifundiários, garimpeiros, dentre outros. E atualmente, a quantidade de notícias que envolvem a destruição e ataques aos seus territórios, além do assassinato de militantes e caciques indígenas no Brasil, só vem aumentando, embora sejam poucas pessoas que tenham ciência disto. Então, a partir dessas motivações, elaboramos um estudo para que pudéssemos ter o conhecimento suficiente para compartilhar com a população que nos é de alcance, através de uma cartilha. Durante a elaboração do projeto, pudemos observar erros e racismo, que muitas vezes se dão por falta de conhecimento. Por isso, nos atentaremos a eles para que não se repitam. Começando pela denominação índio ou indígena. Índio é originário da Índia, foi como os portugueses o chamaram ao chegar, ou seja, é um nome que não identifica corretamente aonde pertencem. Já indígena é o povo originário de um país, habitantes de um território antes de uma colonização. Índio é um termo pejorativo e sem sentido algum, que não reflete a pluralidade dos povos indígenas. Já a palavra indígena vem do latim, natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria. Ou seja, o termo correto é indígena. Tribo, assim como índio, também é uma palavra carregada de estereótipos e, claro, não fala sobre a diversidade e atualidade. Tribo é uma palavra que remete ao sentido de povos primitivos, povos que não se adaptaram à modernidade. As palavras corretas a serem usadas são aldeia, quando se refere a uma comunidade específica, e etnia, quando se refere ao povo que a pessoa pertence. O fato de serem povos indígenas não os fazem povos primitivos e hostes, como muitas falas sugerem. E o que seria pintura nos corpos indígenas? A pintura indígena não é estética, e sim reconhecimento, proteção e espiritualidade. Pintura não é enfeite. Dá para saber através dela quem é solteiro, quem é casado, de qual povo pertence e se estão de luto, em guerra ou em festa. Indígenas não são obrigados a usar e nem sempre estão pintados. O cocar também não é um enfeite, é um símbolo muito importante de sabedoria e poder. É um modo de reconhecer o outro e sua influência. Quanto maior e mais bonito, pode ter certeza que este alguém é especial. Em algumas culturas, adultos ainda não usam, mas jovens já têm o seu. E isso se dá por um preparo espiritual. Não é por uma idade, e sim por merecimento e espírito. Existem muitos modelos e isso varia por etnia. E por último, a fantasia. Muitos utilizam com o intuito de homenagear. Entretanto, utilizar elementos importantes de significado e valorização para a cultura e espiritualidade de um povo, em situação alguma, é uma homenagem, principalmente se houver o desconhecimento de sua história.
Se você deseja apoiar e levar a luta indígena ao mundo, há maneiras corretas e respeitosas de se fazer. Não se aproprie de algo que não lhe pertence. Indígena não precisa de homenagem, precisa de apoio e respeito à sua história e aos seus direitos. Enquanto muitos usam fantasia por achar bonito, esses povos podem sofrer preconceitos e ataques por ser quem são e mostrar sua cultura na pele.